Oi, gente, vou mostrar pra vocês fim de tarde aqui na nossa chácara. Aqui é os fundos, olha que gostoso. Hoje a temperatura chegou a 33 graus. Agora são praticamente 6 horas da tarde. Olha que nuvens bonitas que estão formando o céu. Olha que paz. Isso que é uma higiene mental. Bom demais, né? Fica aí com mais umas imagens daqui.